Bom, primeiro dar boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não conhece aí, o nosso projeto Papo de Família, em parceria com a Associação Marcili. Esse projeto ele nasceu de uma iniciativa que o Ítalo tinha de dar formação para os pais nas escolas. E no início do projeto a gente estava pensando em fazer para as escolas privadas do Centro Leimar, que é do Zanetti, que é um dos sócios no Ítalo, nesse movimento de expansão de escola personalizada pelo Brasil. Só que o Ítalo queria que tivesse um caráter social, né? Então ele falou: poxa, não vamos fazer o projeto para a escola que as pessoas, os pais já estão buscando isso, mas sim para a escola pública, né? Escola municipal, estadual, por todo o Brasil. E aí eu, da minha parte, né, que estava fazendo ali a pós-graduação de Ciências da Família, eu participei de um congresso que teve na Faculdade Mar Atlântico, presencial, e fui convidado para coordenar esse projeto e estruturar a ideia do projeto, de como é que a gente ia operacionalizar, né, esse vínculo com as escolas e levar o nosso projeto. Curiosamente, assim, eu já era da minha vontade entrar nas escolas e, por pessoa física, e fazer isso. E, curiosamente, coincidentemente, uniu esses propósitos, né? E, no final das contas, professor, o que é o nosso projeto? É muito simples. A gente teve uma formação, assim, de 6 meses, com muita antropologia, filosofia, sobre todos os temas voltados à família, escola e educação. E os nossos voluntários, né, curiosamente, os alunos de pós-graduação de Ciências da Família são pessoas assim como o Paulo, assim, mais de 40 anos, basicamente já com a vida bem organizada, bem estruturada, já criou filhos, né? Eu sou o mais novo, talvez, do projeto, então a gente tinha um perfil muito maduro, de pessoas já realizadas em suas vidas, que estão querendo levar conhecimento para outras pessoas, né? Pessoas mais carentes, digamos assim. Então, o projeto ele se estrutura assim com muita gente boa, com muita gente competente. A gente tem aqui assessores parlamentares, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, assim, diferentes especialidades que estão olhando para a família, estão olhando para a educação. E qual é a finalidade do nosso projeto quando a gente vai na escola e a escola que abre espaço para a gente? É a gente fazer integração entre a família, a escola e a comunidade. Então, o Papo de Família, ele está ali para ser um agente da comunidade que, na maioria dos casos da escola, a gente não tem o mínimo interesse naquela escola, por não ter nenhum pai ali, ou a gente não fazer parte da equipe pedagógica. Então, a gente é a comunidade representando de fora, oferecendo ali, obviamente, uma solução para unir, né, esses três setores, né? Família, escola e a própria comunidade. E a própria L tem uma LDB de 1996 que ela obriga as escolas municipais e estaduais a criar algo, criar processos integrativos da família, escola e comunidade. Então, querendo ou não, a nossa presença acaba facilitando essa integração justamente porque eles percebem que é um projeto bem organizado, né? E, obviamente, a nossa atuação voluntária não são por curiosos, são voluntários que se especializaram para isso, estudam e estão toda semana aqui nesses encontros sexta-feiras online se especializando. Então, nesse sentido, a gente leva, né, busca, cada voluntário busca alguma relação com alguma escola. Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, na Escola Albert Sabin, na Penha, e o projeto Forja em São Paulo, que dá ensino técnico para jovens. A gente está nesses dois lugares ativos, né, já dando encontros, e identificando assim as necessidades das escolas e levando, né, formação ali em antropologia, mas de uma maneira muito mastigada, sabe, senhor Rembrandt? Entendendo as necessidades ali das famílias. Aí, beleza, o que a gente tem no nosso conteúdo ao longo desde 2024 até agora que a gente já conversou, a gente pode entregar para essas famílias por meio de algum voluntário. Aí a gente monta um núcleo e leva aquele conhecimento. E naturalmente, né, a gente tem uma rede de pessoas que são orientadores familiares, psicólogos, psiquiatras, neuropsicopedagogas, e querendo ou não, a gente acaba oferecendo essa rede relacional para poder ter uma assistência gratuita de alguns serviços, né? Porque vai aparecendo, né? Vai aparecendo necessidades. Um caso muito legal que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que uma das escolas que a gente atende, que é a Albert Sei, tem um rapaz com habilidades especiais lá. E ele tem um ouvido absoluto, ganhou a Olimpíada Estadual de Matemática do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu a Carolina Scarabucci, que era uma coordenadora, que era coordenadora da Faculdade Mar Atlântico, do Ítalo Marcilli. Ela tem especialização em neuropsicopedagogia, e ela está fazendo acompanhamento dele. Então, assim, uma família que não tinha condições conseguiu, né, ter esse acompanhamento privado, avaliação dessas super habilidades, identificou de fato que ele possui altas habilidades e está fazendo um acompanhamento com ele através aí do nosso projeto. Então a gente consegue ter um impacto bacana aí nas famílias, né, seja por meio da formação,
mas a formação ela tá ali, né, para colocar essa presença, esse espírito, essa disposição amorosa, né? Tá na faculdade do Ítalo lá, amar o mundo apaixonadamente. Então é um pouco do que ele tenta passar pra gente, da gente servir as pessoas, mas de uma maneira profissional, né? De uma maneira organizada, de uma maneira estruturada. Então a gente se encontra aí desde 2024, toda sexta-feira, para trazer temas altos, né, sobre família, educação, de modo geral. E hora ou outra eu convido alguns convidados aí, como o senhor, para trazer algum tema que tenha a ver. Então, boa noite para todo mundo que chegou. Hoje o convidado do nosso projeto é o professor Juan Bran, que é meu professor de psicanálise, para mim um dos grandes nomes aí de psicanálise. A própria psicanálise é uma coisa tão confusa hoje para o nosso entendimento, e a ideia é trazer aqui um profissional da área que de fato tem muita autoridade para falar sobre Freud, e obviamente a visão da psicanálise em relação à família. Então seja bem-vindo, professor, se o senhor puder brevemente se apresentar, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por se disponibilizarem a olharem para a minha cara e ouvirem minha voz. O Vitor está aí comigo tem uns 8 meses, acho, né, Vitor? Por aí, professor. É uma grata surpresa a chegada dele. Ele é muito interessante, o Vitor. Ele está sempre trazendo alguma coisa, ele sempre nos desafia com coisas assim que ele está pensando, talvez sem perguntar para ninguém, aquilo vem na cabeça dele, ele não aguenta e começa a compartilhar aquilo. Então, é uma festa de novidades e profundas. Então, é uma personalidade incrível. Então, é muito gratificante contar aí cotidianamente não, semanalmente, ali com a presença dele aí, em torno da gente. Bem, eu tenho um percurso que é um pouquinho diferente da maioria dos psicanalistas, porque eu comecei como economista e trabalhava em empresas, fui gestor aí em grandes organizações, mas um dia fiquei frustrado com aquilo e resolvi dar uma guinada, né? E fui estudar psicologia. E estudar psicologia, aí mais confusa ainda foi a história, porque eu comecei a querer aplicar coisas da psicologia na empresa e aquilo ficava bem complicado. E acabei desenvolvendo um projeto sobre intervenção por meio de grupos dentro dessa empresa. Talvez vocês conheçam a antiga Telerge. E eu era gerente responsável lá nessa época na região oeste, ali, na antiga Cetel. Ali pegava Penha, Ramos e vai até Campo Grande, sei lá. Né? Era uma equipe imensa, eram 2.000 e poucas pessoas, e eu ali resolvi criar um projeto que nós chamamos Projeto União. A ideia do Projeto União era trazer as equipes de trabalho e a gente conversar de problemas. E, com isso, desenvolver alguma forma de interação entre os gerentes e essas pessoas, porque eu percebia uma dificuldade gerente de conseguir conversar e passar ideias, e muitas formações reativas nas pessoas, era difícil. Foi fantástico esse projeto, ele me ajudou muito e serviu, como na época, como a minha monografia de final de curso, que eu estava fazendo psicologia. Mas aí, depois disso, eu saí da Telerge e já no meio do período, eu já comecei a trabalhar com psicanálise, porque me interessei logo pela psicanálise. Então, eu fiquei com essa coisa do grupo e da psicanálise. Daí eu saí da Telerge, eu fui para São Paulo e lá, trabalhando em outras empresas, fui fazer o mestrado e doutorado lá na USP. E eu escolhi um campo que ligava o grupo e a psicanálise. Eu peguei o projeto que eu tinha desenvolvido na antiga Telerge e levei para o mestrado. E depois, para o doutorado, eu desenvolvi um projeto ali dentro da própria USP, em que nós
organizávamos grupos de gestores para trabalhar com eles para ver se eles resolviam a dificuldade deles com as pessoas. Foi muito interessante isso aí e foi a base do meu doutorado. E no meio disso, a psicanálise sempre. Depois mudei para Brasília. Eu tenho 3 cidades que me circularam a vida toda, né? 2 vezes cada. O Rio, 2 ou 3 vezes, São Paulo, 2 ou 3 vezes, Brasília também. E agora, definitivamente, em Brasília, já há 15 anos. Eu sou velho, tá? Então, 15 anos para mim é um tempinho. Nisso, sempre grupo e psicanálise. Atualmente, já numa maturidade tremenda, é evidente, eu venho discutindo muito a psicanálise. E estou aí em fase final, está indo para o prelo, toda uma revisão dos fundamentos da psicanálise, fazendo uma ligação entre sociedade e psiquismo. É um campo que eu estou denominando psicanálise realista. E nesse campo nós estamos, eu falo nós, mas isso é por hábito, sou eu mesmo, porque estou fazendo esse projeto sozinho. Quem me ajuda são os pacientes que eu atendo, os alunos que discutem comigo, as coisas que eu olho na rua, e o que eu vejo acontecer por aí, é isso que me ajuda. Mas eu estou questionando Freud, onde ele merece ser questionado, e aceitando Freud, onde ele acertou. Então, é um projeto extremamente relevante, no meu ver, né? Vai sair agora, nos próximos tempos. Bem, então, por aí vocês me enxergam. E eu atendo tanto na clínica psicanalítica em si, quanto em grupo e em psicanálise. E também dou cursos de formação, sou docente, por aí, essas coisas todas. Bom, sou eu. Mas o que eu queria trazer hoje? Bom, o primeiro item que eu queria trazer era a minha apresentação, está feita, vocês já viram. Mas eu pedi ao Vitor para me dizer alguma coisa sobre essa associação, instituição que vocês têm, né? Congregação. E eu tenho aqui um roteiro que eu vou citar para vocês rapidamente, para daí começar. Eu gostaria daqui a pouco pedir a 2 ou 3 pessoas, aí, quem quiser, que fazem parte dessa instituição do Marcilli, que fale um pouquinho sobre o que fazem cada vez que vão numa escola. Queria escutar, assim, é curto, tá? Resumindo, mas você chega lá, o que acontece? 2 ou 3 pessoas. Caramba, tá? Depois, eu queria também 2 pessoas que me relatassem qual o problema que encontram na visão de vocês. Daí, eu vou pegar isso, vou resumidamente falar em 2 minutos sobre o nosso método clínico, e daí eu vou colocar para vocês o que nos vem na clínica com crianças, clínica com adolescentes, clínica com adultos e clínica com casais. O que nos vem? E daí, depois, nós poderemos falar desse todo. Tá bom, senhor Otero, gente? Tá ótimo, professor. Agora, eu gostaria que 2 ou 3 pessoas falassem rapidinho. Primeiro item. O que você faz nesse espaço, numa escola estadual, municipal? Como é que é isso? Descrever uma cena, rapidamente. Ótimo, professor. Eu vou falar porque eu que levei o projeto aqui para Penha, né? E lá em Curitiba, quem está levando é a Isabela, não está aqui presente, então eu posso falar. E eu vou convidar também a Marisa, e existe um outro projeto, além do nosso, Papo de Família, é o curso livre para terapeutas, que a gente dá formação de terapeuta, a Associação Marcilli, né? Junto da coordenação aí da Marisa, da formação de terapeutas em pessoas em estado de vulnerabilidade, em favelas do Rio. Então eu posso trazer um pouco essa percepção da escola. Basicamente, né, eu entrei na escola e fui entender a necessidade que a diretora ali, o que aquelas famílias precisam, o que do ponto de vista da diretora eles precisavam.
do ponto de vista da coordenação, o que eles acham que aquelas famílias precisam a nível de tema, a nível de saber, né, a nível de conscientização. E também fui conhecer as famílias, o que elas precisavam e como é que foi a nossa dinâmica no presencial. Basicamente, o que a gente identificou assim como grandes problemas, professor? As pessoas relatando, né, muita sobrecarga, porque, em geral, o público da escola pública, 70%, 80% são mães solteiras. Então, eles colocam, obviamente, essa grande sobrecarga social. E sexualidade infantil, né? Os filhos, sobretudo os adolescentes, assim, já manifestando muita sexualidade desde novo. E os professores não conseguem ter domínio ou autoridade pelo próprio desinteresse ali dos alunos, né? Do ponto de vista da diretora, o primeiro assunto que ela falou, Vitor, eu acho que você tem que falar sobre o papel dos pais, né? Porque é como se fosse um cabo de guerra, né? Qual é o papel dos pais na educação? E, obviamente, as famílias achando que a responsabilidade é da escola, né? Então, assim, a gente teve esse preâmbulo. Do ponto de vista da escola, qual é o papel dos pais? Do ponto de vista dos pais, aquela coisa de trazer a sobrecarga que se sente sobrecarregado, sobretudo uma escola de 500 famílias, aonde a gente tinha 80 crianças com alguma neurodivergência, segundo os pais, tá? Não significa que a gente tem 80 laudos ali. Então, tem essa circunstância. Se a Marisa puder comentar brevemente do CLT, para dar uma noção também para o professor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, o CLT, a gente começou a ministrar aulas sobre antropologia filosófica, né, que é um livro com esse tema. Então, cada aula foi um capítulo do livro. Então, a ideia era instruir pessoas da comunidade dessa visão antropológica, filosófica, dando essa base de conhecimento psicológico para eles poderem se apropriar desse conhecimento e aplicar no dia a dia das comunidades. E aí percebemos que as pessoas que vinham, né, teve algumas características. Nas comunidades, eram pessoas que, de alguma forma, lidavam com outras pessoas da comunidade que traziam essa necessidade de um atendimento psicológico, mas é muito difícil um atendimento psicológico, principalmente para as pessoas da comunidade. Então, eram pessoas que trabalhavam em escola ou em alguma coisa comunitária na comunidade, e tinham bastante essa demanda e não sabiam como lidar, como ajudar. Então, essas pessoas vieram para o curso para entender sobre isso e realmente foi bem transformador, foi bem legal, porque eles aproveitaram bastante do tema do curso, conseguiram pegar a ideia, porque essa era a ideia, era educar sobre... e as pessoas poderem aplicar. E aí, durante o curso, eles já foram relatando o quanto que aquele conhecimento já estava dando base para as demandas de psicologia, de atendimento para as pessoas. Então, esse é o trabalho, basicamente. Essencialmente, Rombran, ser um ponto de esperança para as pessoas, no sentido de que elas sintam a nossa presença de um modo que a gente está de fora da situação dela e ela perceba que tem gente querendo ajudar sem ter algum interesse implícito nessas relações funcionais que a gente está trabalhando. Se a gente conseguir fazer isso bem, a gente já está cumprindo bem o amar o mundo apaixonadamente. Entendo bem qual é o ideal, o projeto, mas eu queria ouvir, alguém me descrevesse a última vez que foi numa escola, como é que foi a cena? Eu quero ouvir uma cena. Ah, tá, perfeito. Tá, é uma cena de alguém, poderia ser outra pessoa, não você, Vitor? Eu gostaria de ouvir alguém ali que fez o trabalho, chegou lá e atuou. É que hoje da escola, pelo que eu estou vendo aqui dos nossos voluntários, só tem eu. A Isabel, que tá lá, que é de Curitiba, a gente só está em 2 lugares hoje, né? No Rio de Janeiro e em Curitiba. Ela não está presente. Mas, então não tem ninguém que está atuando nesse projeto atualmente aí? Não? Eu e a Isabel. Presencialmente falando. A gente tem vários voluntários online, entendeu? Mas presencialmente falando, a gente só está em 2 escolas. Não. Eu queria saber se tem alguém aqui agora que tem feito esse serviço de campo dentro de uma escola. Pelo projeto, não.
Não? Não, pelo projeto não. Além de mim aqui não. Tá. Então, as pessoas que estão aqui são do curso. Sim, são voluntários e convidados. Ah, tá. Então tá. É que eu queria trabalhar a partir da descrição de uma cena acontecida, trabalhar em cima do real. Entendeu? Era essa a minha intenção. Eu queria pegar Perfeito, um eu poderia real. trazer. Hein? Eu poderia trazer para ti. Mas aqui é uma cena real mesmo. Você chegando ali, e Perfeito. o que acontece? Não é o discurso de uma diretora, não é isso que eu queria. Tá. É você chegando e está acontecendo alguma coisa. Eu queria uma fotografia. Boa, maravilha. Então tá bom. Imaginem, né, dentro de uma sala onde Não, a não é própria... imaginar, não. Não me fala assim, por favor. Me descreva a cena. Tá, descrição da cena. São 30 Uma foto. pais. Clique. Tá, 40 pais sentados, né? Todos ali numa roda de conversa, digamos assim. E todo mundo ali com uma própria expectativa do que vai acontecer, né? Do que um rapaz de 30 anos tem a dizer ali para esses pais, com a presença da diretora e outros professores junto desses pais, numa própria roda de conversa, no qual todo mundo está prestes a se apresentar e falar um pouco ali sobre quem é e suas principais dificuldades ali em relação à educação dos filhos. Eles estão prestes a falar? Como é que você sabe isso? Eles te informaram? Perfeito. Isso é a tua Nesse caso, não. expectativa. É a tua expectativa. Isso. Perfeito. Então, não faz parte ainda da foto. Não. Numa mesa redonda, né? Todo mundo um formato de roda ali e basicamente todo mundo estático ali esperando o que vai acontecer, então. Ah, sim. É isso. Essa cena que você encontra. Perfeito. Agora é contigo, né? Aí você chega, bom. Eu estou aqui na frente desse povo todo. Exato. Aí você faz uma leitura daquilo. Você fez uma leitura que eles estão na expectativa de falar. Mas foi uma leitura tua. Na verdade, você que está com a expectativa de falar. E na expectativa de ouvir. Né? Perfeito. Essas pessoas são de uma classe social de pessoas mais necessitadas, certo? Certo. Eu uso corretamente? Sim, perfeito. Você vê casais ou vê mais pais ou mais mães? Mais mães. Mais mães. A proporção é qual? 70-30. Tá, 70-30. A idade média, jovens? 20 a 50. Tá. Ok. Aí, como é que você começou, Vitor? Bom, a proposta é que a gente se Não, apresentasse, não. né? Eu queria saber como você começou. Não esquece a proposta. Me apresentando Uhum. e propondo para todos ali se apresentarem quem eles gostariam de ser. Ah, quem eles gostariam de ser. Tá. Isso. E eles falam? Falam. Todos Todos? falaram ali, todos falaram ali o que eles gostariam de ser enquanto pessoas e profissões. Quanto tempo, mais ou menos, cada pessoa levava? 1 minutinho. Era bem breve. Tá. Então, eram 40 pessoas? Por aí. Levou 40 minutos? Alguns foram mais breves. Acredito que foi por aí. Uns 40 minutinhos a gente conseguiu bater bem o cronograma. Tá. Teve alguém cuja fala te chamou a atenção? Teve o Renato. Ah, E o Renato, ele falou como a proposta era a gente dizer o que a gente gostaria de ser, ou seja, falar de algum plano, né? uhum. Ele trouxe, como ele estava com um sobrinho dele que era especial, inclusive aluno do EJA, todo mundo ali falando seus planos, né? E ele trouxe uma resposta diferente, falando o seguinte: olha, eu não sei o que eu gostaria de ser, porque desde que meu sobrinho chegou na minha vida, eu abri mão da minha esposa, abri mão da minha família para cuidar dele, porque ninguém queria cuidar dele. Foi o que mais chocou, assim, né? Todo mundo. Ele Muito bem. pôs, né? Abri mão da minha esposa, abri mão da minha família para cuidar do sobrinho. Nossa, que frase forte, né? É impressionante ouvir um negócio desse. É de chocar mesmo, né? Qual foi a reação das outras pessoas?
Todo mundo ficou assim, eu percebi muita emoção, porque ele não estava falando isso com um tom de ressentimento, mas ele tinha uma voz muito agradável, muito grave, assim, falando com um sorriso no rosto, como se ele enxergasse ali uma vocação clara, ele no papel que ele tem, né? Ele não falou que largou da esposa para cuidar do sobrinho, ou abriu mão da família para cuidar do sobrinho com tristeza, ou com um tom de vitimismo. Ele falou sabendo da responsabilidade dele ali, como um homem forte falando, e ele trazendo, né, assim, que é o que ele tem que fazer mesmo, né, sem pensar no plano, no que eu tenho plano de vida, ele sabe que é aquela responsabilidade dele. E a reação das pessoas foi de emoção, todo mundo ficou bem comovido ali com ele. Vocês veem, aquele que não é pai, assume. É uma coisa forte, né? Ele é tio, né? Tio. Tio. Não é pai, ele assume. Então, isso aqui é um marco do trabalho de vocês. Este marco precisa ser separado, ele tem que servir como uma das referências do trabalho de vocês, não podem perder isso. Só que, comumente, vocês têm alguma coisa especial num grupo desses. E nós estamos aqui num país, gente, um país muito degradado, que perdeu que não tem ídolos verdadeiros, né? Mitos, de fato. Os heróis do Brasil se perderam nas drogas, na sexualidade e no rock and roll, não é isso? Aí que estão os heróis do Brasil. Mas o verdadeiro herói é o Renato. E desse ninguém fala. Um trabalho como o de vocês tem que encontrar os heróis. E eles têm que receber valor, porque eles vão ser o grande fator de mudança. Vão ser eles. Vocês podem dar todo o curso, a melhor qualidade possível e tudo. Mas se vocês não trouxerem esses heróis, sempre vai faltar a presença dos heróis. Então, este acho que é o grande desafio de vocês, que eu já vejo aqui de cara. Comecem a mapeá-los. E pensem em alguma coisa para que eles possam realmente representar a diferença nesse projeto. Professor, inclusive é uma das vontades do Ítalo, né? Inclusive a gente está em contato também com esse Renato, pedir autorização da diretora da escola, até para o pessoal conhecer, da gente criar livros. O Ítalo, como ele tem uma editora, né? Ele quer que essas histórias sejam contadas, né? Então uma forma da gente fazer durar vai ser através disso, sabe? Isso é para todos os projetos que tem na associação. Ele quer criar, seja em relato, seja em conto, seja alguma coisa, de fazer durar essa história. Vocês já pensaram que nós temos que trocar o patrono, o suposto patrono da educação no Brasil, pelos heróis da educação, né? Então, como nós temos um muito mal colocado lá, nós temos agora a chance de descobrir muitos verdadeiros patronos, né? Da formação das crianças e dos jovens. Dá para fazer, né? Já temos os livros. Então, o método clínico é muito interessante. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente o método clínico que eu adoto, porque ele vai nos dizer alguma coisa de como tudo que eu vou falar depois chega para nós, tá? Então, quando a gente trabalha, eu não tendo mais criança porque haja joelho, né? Mas eu dou supervisão para muita gente que atende criança. Eu já atendi criança, já levei bolada na cabeça de criança, tudo que vocês imaginaram já aconteceu. Mas hoje eu fico só na supervisão, que está ótimo, né? Então, mas eu acompanho o que vai acontecendo com elas. Então, o nosso método com a criança é dramatização. A gente cria as condições para a criança dramatizar o seu dia a dia, seja em casa, seja na escola. E criança adora dramatizar. E ela faz sempre contraparte com o profissional que atende. Normalmente são mulheres, mas também existem eventualmente homens, tá?
faz contraparte, ela designa papéis. E aí faz como que um role-play entre, né, com o profissional. E ali, esse profissional ele passa a ser um observador participante. Ele está ocupando o lugar, faz o papel e ainda interpreta. E isto dá sentido para tudo aquilo que a criança não está entendendo. Usamos também jogos, né? Algumas crianças querem jogar, o jogo vai dar competição, perde e ganha, e isso tem que ser interpretado. A tentativa de roubar ou não, de ganhar, o desespero porque perdeu, aquela coisa toda. E os brinquedos a escolha dos brinquedos, a função deles são altamente interpretativos. Nos jovens, nós usamos relatos, eles já conversam mais, jogos também, e muita interação. É bastante interativo o atendimento dos jovens, porque o jovem ele precisa, enquanto a criança precisa encontrar no profissional um substituto de mãe e pai, o jovem precisa encontrar alguém com quem ele se identifica como um igual. É diferente. Então, ele tem uma curiosidade de troca com o profissional. E daí o profissional se expõe um pouco. Se o jovem chega e fala do cachorro, o profissional vai falar também do cachorro dele. Isso vai dando uma interação. E é por ali que as coisas vão acontecer. Já com adulto, aí nós estamos em outro âmbito. Aí é realmente a psicanálise que vocês ouvem falar, a stricto sensu, que é a associação livre, a pessoa vai falando livremente, sem censura, como as coisas lhe vêm à cabeça, por mais vergonhoso que seja. E aí está o problema, porque aí vem a resistência. Mas ela teria que conseguir falar. Nós ficamos no que se fala atenção flutuante, tentando pegar aquilo tudo, sem entrar em detalhes, só interpretando. Quando a gente percebe uma lacuna, uma questão, a gente pode interpretar, mas nós falamos extremamente pouco. Quais tipos de jogos? Olha, cada profissional tem lá um monte de... Tem baralho, tem jogo de damas, tem xadrez, tem... Você pode... O jogo que você quiser. Porque o importante é que o jovem se interesse pelo jogo e você consiga jogar com ele, ou o jovem te ensine a jogar, e você vai interpretando. O importante é que o jogo ele vai ser, na verdade, um intermediário de tudo. Ele funciona como mediador. É a atenção que está ali. Por exemplo, também risca-rabisca. Eu usava muito risca-rabisca em tempos antigos, punha um calhamaço de papel, lápis, cor, todo o sujeito fica riscando e falando. Está ótimo, né? Porque o importante é que ele tenha um mediador. O jovem precisa do mediador. A interpretação, damos um sentido ao que está rolando, se pudermos dar um sentido, mas não devemos falar muito, não. E gostamos muito de sonhos. Nós interpretamos o sonho, mas interpretar sonho não como as pessoas supõem. Nós pegamos tudo que já sabemos do paciente e procuramos entender o que ele, na verdade, não está conseguindo realizar na vida e no sonho ele está tentando realizar. É a realização do desejo dele. Aí nós apresentamos para ele a verdade dele. É muito interessante, ajuda muito. Você trabalha também muito com casais, tendo alguns casais. Mas aí é diferente, porque aí a gente não mergulha tão profundo. Na verdade, se estabelece um espaço mútuo compartilhado. E aí eles relatam e a gente coloca esclarecimentos, mas jamais a gente coloca um embate entre os dois. Na verdade, abrimos de forma que cada um possa se manifestar e procuramos trabalhar para que nenhum se sinta beneficiado nem acusado. Então, é uma arte de que os dois têm que sentir que o espaço é igual para eles. Eventualmente, quando surgem conteúdos que são muito íntimos, a gente percebe e organizamos, paralelo à sessão do casal, sessões individuais, para que eles tenham espaço e colocar alguma questão. E depois voltamos para o casal. E no grupo? O grupo circula
trabalho também com o grupo circula. E temas que eles vão colocando, um associa com o outro, e é bem mais solto. Eu tenho um grupo que está completando, só tenho um grupo atualmente, esse grupo está funcionando, agora dia 2 de maio, ele completa 3 anos, esse grupo, mas já trocou umas 2 pessoas nele. E fica assim, muito interessante. Quando tem feriado, o pessoal sente falta do grupo. Terça-feira, é dia terça-feira, né? Aí era feriado, não vai ter grupo? Não tem essas coisas assim, né? Então, esse é o método, tá, gente? Agora, deixe-me falar do que a gente aqui vai coletando. Com crianças, o que está vindo? Medo da separação dos pais. Medo, medo, medo. Muita indicação de que a criança está sendo submetida a uma estimulação sexual. Essa estimulação sexual pode ser até por contato, pode ser por acesso a mídias, mas mais por contato. Às vezes com crianças da mesma idade, às vezes crianças um pouco maiores, às vezes adultos. Está vendo muito. Dificuldade da criança para se concentrar. Por quê? Problema do par conjugal dos pais, repressão na escola, professores que às vezes não sabem lidar com criança. Aliás, muito professor, aqui em Brasília pelo menos, com uma dificuldade enorme para diferenciar as crianças. É uma necessidade de igualar. Então, essa necessidade de que as crianças não manifestem nada da sua subjetividade é um problema hoje em dia. O professor quer se livrar desse tipo de demanda. E a criança, então, é abafada. Isso traz muita inibição. Muitos sintomas relativos ao controle dos esfíncteres. Então, incontinência urinária, controle exagerado do esfíncter anal, e aí constipação, muito isso, e aí, isso tudo são formações reativas, tá? Tem alguma coisa acontecendo dentro da família. Recentemente acompanhando um caso de uma criança que foi perdendo a visão, uma menina, e o que era? A análise levou a que ela não queria ver a briga dos pais, foi perdendo a visão. Só que vai nos médicos, procura por aí, os diagnósticos são os mais estapafúrdios, mas no final é isso, né? Isolamento social, inibições em geral. Mas vem junto uma questão. Pais desejosos de que os filhos tenham laudo. Uma necessidade de laudo tremenda. E gostam que o laudo traga, ao mesmo tempo, uma patologia e, ao mesmo tempo, alguma coisa sobre a inteligência. E essas clínicas que fazem laudo são muito atenciosas no atendimento disso. Então, eles trazem muitos desses laudos. E a questão é que a gente não faz nada com esses laudos, porque esses laudos simplesmente não querem dizer nada. Então, toda criança hoje é TDAH. Eu digo, olha, TDAH sempre houve, é que agora deram esse rótulo. Quem não é agitado, às vezes, dificuldade de focalizar? Agora, por quê? A coisa está na família. De modo geral, a gente pode dizer que as famílias estão muito dilaceradas, fragmentadas, muito conflito na presença das crianças, muito acesso de mídias perversas, escolas e... É interessante quanto às escolas. Quando é a escola pública, um descaso. Existe muito descaso. Quando é escola particular,
surgem outros problemas que talvez sejam piores que o descaso da escola pública. Porque aí entram ideologias estranhas na escola, muito tempo fora da supervisão internacional dos pais. Né? O que eu ia falar? Escolas em que são muito ideológicas, estão muito preocupadas com a ideologia de gênero, atuam nesse sentido. Um acesso incontrolado de drogas, não é só na escola pública, na escola particular também. E a dilaceração dos vínculos familiares parece que na escola particular é muito mais presente que na escola pública. Ou seja, as famílias cujos filhos estão na escola particular trazem muitas histórias de rompimento do par conjugal, e crianças que vivem sem a presença do pai. E ali surge também, a gente tem notado, essa presença de pessoas estranhas, ou seja, mulheres que de repente trazem um outro homem para dentro de casa, tem sido extremamente nocivo em muitos casos. Então, isso é um dado de realidade que eu estou apresentando. Olha, eu não estou dando conta de ler os chats que vocês põem aí, porque eu estou aqui, eu ali. Aí eu me perco, tá, gente? Deixa comigo. Se preocupa com o chat, não. Tá. Bem, clínica do adolescente. A queixa maior, e essa está na classe média alta, excesso de cobrança. Excesso de cobrança, Brasília, estou falando de Brasília, uma cidade competitiva, aqui o ideal é ser servidor público, então você tem que se preparar para ser servidor público, porque aí um dia você pode estar bem como todos esses caras que estão no governo. Então existe muita cobrança dos pais, não de atender ao que o jovem quer fazer da vida, mas sim de forçá-lo a seguir um caminho idealizado por eles. E aí eles perdem a liberdade para decisões sobre seu futuro. Ao ponto chega assim, a pessoa quer fazer, sei lá, psicologia. O pai fala, não, psicologia eu não pago a faculdade. Você quer que eu te pague faculdade para fazer direito, para fazer concurso público? Mas eu não quero, e daí? Sou eu que pago. Muitas dessas pessoas têm uma relação muito ruim com o dinheiro. O dinheiro é usado como moeda de troca na educação dos filhos. Eu percebo também que nós temos hoje uma classe de mulheres executivas que tem dificuldades na educação das filhas. Como que as filhas atrapalham o trajeto delas. Então, elas meio que abandonam as filhas. Já os filhos, eles elas super protegem. Então, são moças que se queixam da perseguição das mães, e aí ficam também com inveja dos irmãos, e irmãos que estão levando uma vida totalmente hedonista, ligados a drogas, uma sexualidade pervertida, sem compromisso com nada. E por que acontece? Porque esses são casais separados. O homem abandona aquela família, se distancia. Então, existe muito essa questão do divórcio nessa classe média alta, que está acabando com a nova geração. Surge isolamento deles, excesso de tela, muita estimulação sexual, e surgiu e está surgindo muito dificuldade identitária relativa à sexualidade. Uma coisa assim surreal, porque isso vai ter o aspecto ideológico também, né? Então, dificuldade de entender qual é efetivamente seu gênero. Desinteresse por escola, autoviolência,
cortam, se agridem e não confiam nos pais. Não confiam mesmo. Então, estou resumindo, tá, gente? Não estou me estendendo, depois a gente se estende. É só para a gente ter, assim, uma base de conversa, que eu prefiro conversar que ficar dando aula. Adultos. Adultos, muita pornografia nos adultos. Eu diria que hoje, pelo menos 50% dos homens estão viciados em pornografia. Viciados mesmo. E já surge algo nas mulheres, mas bem menor. Mas mesmo assim já tenho casos. Mas os homens, uma dependência impressionante, e uma luta para se livrar, e eles vão tentando e vão encontrando fórmulas, mas uma dependência assim forte. Muita cannabis. Exibicionismo. O desejo de exibicionismo nunca esteve assim tão presente. Olha, eu quando comecei na psicanálise não era assim. Hoje a preocupação com a exibição e com a estética é impressionante. Então não há um interesse em, por exemplo, ser saudável, mas sim ser atraente. Então, se é feito qualquer investimento que seria suposto para a saúde, ele vai para a modelagem do corpo. Estou usando modelagem no sentido bem amplo. Certo? HPV. Gente, HPV acho que, até ali eu teria uma estatística, disse que a população brasileira, 50% é portadora da HPV, né? Só que entre as mulheres é muito maior, evidente, né? Entre os jovens, mais ainda. O que é isso? Né? Nós sabemos de onde vem isso, né? Perda de interesse pela esposa. Como está acontecendo isso? Aí a esposa desesperada vai os manjaros da vida, não sei o que, plástica, etc. e tal, mas aí já é tarde, ela vai para a pista, já vem outra, e os filhos estão lá vendo aquilo. Existe muita queixa de que não há um equilíbrio na divisão das obrigações na educação dos filhos, cuidados da casa e compromissos financeiros. Um se queixa do outro. Ou seja, porque hoje se parte do princípio de que os dois vão entrar com a mesma renda e com as mesmas obrigações. E quando um não cumpre, isto é problema. Muita invasão de privacidade. As pessoas estão pegando o celular do outro, olhando as mensagens, procurando a infidelidade para prová-la. E você, às vezes, sente o desejo de encontrar. Já, assim como uma certeza, vou encontrar e vou te provar. É coisa impressionante. Alguns homens induzindo as esposas para práticas sexuais, vamos dizer, heterodoxas, em swing e coisas desse tipo. Perda da confiança mútua. Bom, agora eu vou falar de casais. Tem que falar logo para a gente poder conversar. Casais não conseguem se comunicar. É impressionante. Porque a gente conversar, por exemplo, eu estou aqui falando. Vocês, muito sabiamente, estão quietinhos, me ouvindo. Isso é sabedoria. Porque se eu estivesse aqui falando e vocês não estivessem na posição de me ouvirem, não adiantava nada eu falar. Então, vocês sabem que vocês têm que me ouvir. E vocês ficam na expectativa que depois vocês poderão falar. Os casais não estão funcionando assim. Um está falando e o outro está esperando o outro parar com aquilo para falar o que já está aqui pensando. Isso não é comunicação. Isso não é diálogo.
Um opressor e outro oprimido. Está acontecendo muito isso. O homem opressor, a mulher oprimida, a mulher opressora, o homem oprimido. Está acontecendo demais. E isto vai levando a uma posição sadomasoquista. Um vai ficando cada vez mais agressivo e o outro cada vez mais encolhido. E as crianças estão testemunhando isso. Isto vai levando a um desgaste enorme. Inversão de papéis, ficou evidente nesse caso anterior, muita inversão de papéis. Já tem, a primeira vez eu fiquei assim horrorizado, depois começou a ficar um pouco natural. Chegou um casal lá, né, quis saber a profissão, né? A mulher disse, eu sou servidora pública, trabalho no tal tribunal, sou assessora lá do ministro. Ah, tá. Eu virei para o homem, você, eu sou dono de casa. Tá bom, dono de casa, mas tem algo aí. Porque ele vem e me diz, ele é dono de casa. Ele não diz, poxa, estou desempregado, assumi que estou cuidando da casa, mas eu preciso voltar para a minha profissão. Sei lá, poderia dizer, não, eu sou dono de casa. Profissão. Infidelidade, impressionante o nível de infidelidade na classe média alta. De ambos os sexos, tá? Falta de confiança, pornografia também, distanciamento entre os dois, do casal, excesso de reclamações mútuas e muita exigência em relação ao outro de que ele atenda a um ideal de marido, de esposa. E isto cria muita animosidade. Então, eu resumi, eu falei isso aqui só para resumir, tá, gente? Para que a gente tenha o que conversar. Vocês ouviram um monte de coisa, tudo é real. Então, essa é a realidade da clínica. E vamos falar livremente. Bom, maravilha, galera. Só vou pedir para levantar a mão, tá bom? E todos mantenham o microfone fechado enquanto a pessoa que levanta a mão e a gente vai fazendo um rodízio. E hoje é um dia que eu não falo, né? Eu sou o mais falante, então hoje é um dia que eu só vou ficar ouvindo vocês. Então, por favor, participem e aproveitem aí a presença do professor. E o papo de família, né? Pode levantar a mão e abrir o microfone, fica à vontade. Vou começar. Prazer, professor. Meu nome é Maísa, tudo bem? Boa noite, Maísa. Professor, eu estou trabalhando numa escola de elite, meu primeiro ano numa escola, e realmente o que o senhor falou faz todo sentido, assim. Eu fiquei um pouquinho abismada porque não tem regras, não existe regras a serem seguidas, vai com a roupa que quer, se comporta como quer, não existe uma autoridade para chamar atenção. Eu fiquei bem impactada, assim. E aí eu acho que é o que reflete de casa, reflete na escola, e da escola reflete em casa. A dúvida que eu queria tirar com o senhor é se o senhor já pegou adolescentes, assim, monossilábicos, e se conseguiu desenvolver uma confiança, um fio de confiança, de fazer esse adolescente falar. Já? Isso aconteceu comigo. É muito difícil. E você só consegue tirá-lo dessa... Por isso que eu falei que o adolescente é diferente. Muita troca, né? Um adolescente assim monossilábico, você só consegue tirá-lo dessa situação se você entrar no mundo dele, em cima dos interesses dele. Se você entrar nos interesses dele, por exemplo, no esporte, é futebol. Se você começar a falar de futebol com ele, ele vai sair dali porque é o campo de interesse dele. Mas se você ficar naquilo que te interessa, cumprindo a tua função pedagógica, por exemplo, você não vai tirá-lo do mutismo. Então, a ponte de saída desse mutismo vai ser pelo campo de interesse dele, somente esse. E tem que ser
você ouvindo efetivamente, reconhecendo a legitimidade de tudo que ele manifesta, mostrando essa compreensão e abrindo algum espaço em que possa ser vislumbrado que isso vai ter um lugar ali dentro, de alguma forma que possa ser imaginado. Então, um problema muito importante também nesse tipo de caso, pelo tipo de escola que você descreveu, é que muitos pais não aceitam que você fale qualquer coisa que vá contra certos princípios deles. E eles podem até resolver que você não vai mais trabalhar nessa instituição que você trabalha. É assim que funciona muitas vezes, né? Então, você pode trazer o adolescente para você entrando no mundo dele. Só tem esse jeito, entrar no mundo dele. E aí, alguns princípios são importantes. Você não pode representar os pais. Você não pode representar a direção. Você só pode ser você em interação com ele. Não sei se te ajudo desse modo. Sim, muito. Obrigada, professor. Karen? Oi, boa noite. Boa noite, Karen. Tudo bem, Rua? Obrigada, viu, pelo, assim, resumo super pontual e atento, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo no mundo atual. Eu queria perguntar para o senhor, na sua opinião, o que o senhor acredita que pode ser trabalhado para reduzir danos em famílias, por exemplo, de mães solteiras, né? No caso que tem as mães sozinhas, que o senhor comentou bastante que tem muitos problemas, né? Mas o que na sua visão, o que reduziria danos? Ou o que pode ser feito? Como ajudar estas mulheres e como ajudar esses filhos? Talvez os adolescentes também, porque é uma idade bem crítica, né? Eu queria, assim, saber da sua visão. Nossa, Karen, você trouxe talvez o problema de mais difícil solução para nós, que é justamente essa novidade, em termos da dimensão que adquiriu, é a mãe dita solteira, né? A mãe solo, né? Que Sim. tem alguns aspectos assim fortes para a gente considerar. Algumas, bom, na classe média alta, ela às vezes ela partiu para o mundo para fazer isso, né? Ela vai numa clínica e consegue, sei lá, ela paga por isso, ou consegue alguém que providencia essa solução para ela. Esse é um caminho. Outro caminho, realmente, encontros fortuitos, e aquilo já há um ato sexual de imediato, e aquilo é inconsequente, mas ficou uma gravidez, é um outro caminho, que é bastante comum. Existem os namoros com algum tempo que se rompem, lá fica ela lá com a gravidez. Existem os casamentos desfeitos. Parece que depois que vem a gravidez ou nasce a criança, o interesse que era hedonista, que sustentava aquele encontro, já não dá mais conta, porque a coisa já não é mais em cima do hedonismo, agora tem que cuidar de uma família. Então, são tantos fatores que levam essa mulher a, no final, estar só, né? Aliás, eu tenho uma história que é muito interessante. O primeiro adolescente que eu atendi, eu morava ainda no Rio, estava conversando na clínica, e eu atendi um jovem, na época de 14 anos, que era filho de uma mulher que era solteira, e ela, no dia que estava ovulando, ela foi para o cais do Porto, escolheu um marinheiro louro, ela não sabe quem é nada, transou com ele e voltou grávida. Ela escolheu um marinheiro louro, queria bem europeu e tudo. Então não havia possibilidade nenhuma de algum dia
ter um pai para esse rapaz. E o que aconteceu, né? Ele desenvolveu um quadro borderline bem grave. E foi interessante que, ao eu atendê-lo, eu consegui muita coisa com ele, ele conseguiu comigo, justamente porque eu podia representar o pai para ele. Então, ele teve um progresso bastante interessante. Mas esta mãe o tirou do atendimento quando o menino começou a melhorar. Porque ela não suportou que esse menino não dependesse mais tanto dela. Olha só, é o contrário do que às vezes preocupa a gente, né? É o contrário. Então, o que a gente pode fazer? Esta mulher precisa trabalhar. Tem jeito, ela precisa trabalhar. Ela tem que sustentar essa família. Ela tem que cumprir certa legislação. Muitas vezes, quando ela pede alguém para cuidar, existe o abuso. Eu conheço alguns casos em que o abuso aconteceu justamente com quem foi contratado para... Não são poucos, hein? Quem foi contratado para cuidar cometeu abuso sexual. Existem alguns casos aí que eu já tenho aqui na minha cabeça. É outro desafio. Então, o aspecto social e econômico atravessa isso aí direto. Direto. Então, na minha forma de ver, eu acho que o nosso caminho para esses casos seria utilizando uma estrutura tipo das igrejas, talvez, algumas escolas, em que a gente pudesse, através de um voluntariado, eu não sei o que poderia ser feito. Tipo um apadrinhamento? Isto, algo assim. Uhum. Um apadrinhamento, mas tem que ser algo mais organizado, algo mais coletivo, porque a individualidade é perigosa nesses casos, extremamente perigosa. Então, teria que ser algo mais coletivo. Eu trabalhei alguns anos na vara da infância, aqui em Brasília. Eu era responsável pela preparação dos casais que queriam adotar. Então, eu tinha lá toda uma formação que eu dava para eles, né? Mas havia muita perversão junto, então é muito perigoso isso tudo. Tá? Mas eu trabalharia por aí, eu gostei quando você usou a palavra, mas apadrinhamento, mas vocês teriam que pensar num projeto muito bem estruturado, localizado de um modo que realmente facilitasse essas mães, e junto com isso, implicar nesse apadrinhamento uma formação que estaria sendo feita, assim, tipo uma vez por semana, trazendo temas que pudessem ajudar essas mães a compreenderem a importância do que está sendo feito, porque senão elas não entendem. Elas vão para o imediatismo, está atrapalhando, é ruim, é difícil, tem que carregar, e elas sempre acham que com os filhos delas não vai acontecer nada. Isso acontece com os filhos dos outros. Então, também o apadrinhamento isolado não resolve, se não houver todo um conjunto de atividades que dê valor a esse apadrinhamento. Eu acho que eu iria por algo assim, sabe, Maísa? Uma abordagem relacional, né? Não apenas individualizada, seja na mãe ou na criança, né? Não dá conta. Não dá conta por um motivo. Porque essas mulheres, elas estão sós. Elas vão fazer. Elas estão sós. Eu acompanhei o caso de uma moça que trabalhava onde a gente toma café. Ela morava acho que a 60 quilômetros do centro de Brasília. Tinha que sair todo dia para esse trabalho. E como é que ela deixou as crianças pequenas trancadas em casa? E sempre trazia uma. As crianças passavam o dia todo trancadas, gente. Aí depois, tanto se falou com ela, que ela resolveu voltar para o Maranhão, lá, e para morar lá com a família dela. Aí resolveu, mas ela tinha 3 filhos. Ela sozinha. E quem era o pai? Um presidiário da Papuda. E cada vez que ele saía da Papuda, fazia um filho.
Aí, Meu Deus do céu. ela foi embora e esqueceu do presidiário. Mas esta é a realidade, gente. A realidade é essa. Pelo menos essa tinha uma vantagem. Os 3 filhos eram com o mesmo homem. Que é Sim. muito bom que são 3 filhos com 3 homens diferentes. Aí é uma loucura que é muito difícil de administrar. Né? Diego? Ai, desculpa. Concluído, Karen? Não, desculpa, pode falar, pode falar. Professor, saudações. Eu me chamo Diego, sou aqui de uma cidade no interior do oeste de Santa Catarina. Oi, Diego. Me identifiquei com algumas coisas, porque eu, em algum grau, fiz um caminho inverso do senhor. Eu me formei inicialmente em psicologia, e há mais ou menos uns 4 anos, em função de algumas curiosidades científicas e intelectuais, comecei a me dedicar ao estudo da economia. E encontrei algumas respostas interessantes. Consegui concluir que a economia talvez seja a mais humana das ciências, no sentido em que ela materializa a produção humana, em algum grau. E aí encontrei algumas respostas sobre o sofrimento da o atual estado da nossa sociedade na escola austríaca de economia. Cadê o Diego? Ele caiu, parece, coitado. Diego! Bom, que pena, tava tão bom ouvir ele. Saudações, retornei. Aí, voltou. Enfim, retomando aqui. Então, encontrei algumas respostas na escola austríaca de economia, onde a interpretação geral deles é que, em função da inflação monetária, há um tipo de condução da subjetividade geral para, eles chamam isso de preferência temporal. Onde a alta preferência temporal faz com que o ser humano vá se direcionando para consumos de curto prazo e satisfação rápida e prazeres imediatos. E aí o senhor trouxe aí as suas atuais demandas clínicas, o que tem aparecido na clínica para o senhor e para os seus alunos, e isso continua também trazendo para mim essa mesma percepção. Eu faço uns 4 anos mais ou menos que não atendo ninguém, mas tenho visto isso e via isso também quando atendia, né? Uma alta preferência temporal no sentido de querer buscar satisfações de desejos imediatos. E queria saber do senhor, assim, qual a sua percepção em relação então a nossa prática clínica deve ser direcionada também em conduzir o ser humano que a gente está atendendo, ou as intervenções que a gente for fazer socialmente nos projetos, enfim, conduzir o ser humano a ter essa percepção de diminuir essa preferência temporal, no sentido de buscar sentido em coisas mais longevas e mais sólidas, querendo trazer aqui um pouco aquela discussão do Bauman e do Freud também, né? O mal-estar da civilização na pós-modernidade. O Bauman vai fazer alguns contrapontos lá com o livro do Freud também. E aí hoje a gente tem essa demanda que é uma continuidade do que o Bauman discute lá no mal-estar da civilização. Acho que é isso, professor. Obrigado. Legal. Pergunta diferente, né? Me fez lembrar algumas coisas. Primeiro, quem for de Brasília, mas acho que em outras cidades grandes, talvez o que eu vou relatar agora seja bastante evidente também. No shopping, perto do meu consultório, pé direito altíssimo, sei lá, de uns 10 metros de altura, puseram lá um cartaz imenso com uma moça muito bonita de lingerie. Então, inevitavelmente, todo mundo que subia a escada rolante olhava para esse cartaz. As meninas olhavam para o cartaz, num processo de identificação, queriam ser a moça do cartaz, com aquela lingerie sendo olhada por todo mundo. E os rapazes que olhavam ali queriam ter uma moça com aquela lingerie. Não é evidente isso? Então, isto é realmente o consumo imediato. Ou seja, está aqui, é só pegar, né?
Vamos levar isso para a internet. Consumo imediato. Eu tenho um paciente que se separou de uma namorada estável, e aí ele entrou em sites, aplicativos e não sei o quê, e ali ele teve um serviço delivery. E ele, cada noite, recebia, como ele dizia, uma novinha nova, né? Aí, uma hora ele cansou das novinhas, aí ele falou, agora estou nas coroas. Coroas. Aí, não, novinha não dá, porque a relação é outra, prefiro as coroas. Tá. Então, tudo consumo imediato. Aí, vou voltar para a internet, na pornografia. Vou dar uns exemplos. Eu já tive paciente, psicólogo que acabava de atender uma pessoa, ia para o banheiro, assistia um vídeo pornô e se masturbava. Psicólogo, psicoterapeuta. Imediato, né? E eu tenho pacientes que me relatam essa compulsão e dá dificuldade de se livrarem. Com eles estou trabalhando, porque é angustiante, porque a esposa já está cobrando, ele está se escondendo, ele não sabe o que fazer com aquilo. Eles chegam desesperados, não conseguem se lembrar do vício. É vício, é vício, vício, vício. Então, estou trabalhando com eles, por exemplo, a procurarem cada vez mais, gradativamente, figuras, vídeos menos nocivos. A palavra nociva aqui tem sentido, vocês vão entender, né? Se o sujeito está olhando o ato sexual explícito, ele vai reduzindo isso para, em um determinado ponto lá no futuro, talvez ele estar olhando, não imediatamente olhar somente, vamos dizer, mulheres, né? Já tirou o par aí, e num outro momento não buscar mais a nudez, buscar uma mulher vestida, e chegando ao ponto de que, em determinado momento, ela vai estar com vestido, né? Então, estamos supondo passagens nesse sentido de redução de danos. Na teoria da redução de dano, fazendo esse trabalho de inversão. Com o uso da maconha, também tenho feito isso. Tem dado alguns resultados promissores. Porque, Diego, quando você traz isso, está tudo muito bacaninha, se a gente não levar em consideração que esse imediatismo está levando ao seguinte: toma uma Coca-Cola, toma 2. Fuma um cigarro de maconha, fuma 2. Vê um vídeo pornô, vê 2. Comeu um bolo de chocolate, come 2. E tirou um defeitinho do corpo, tira 2. Ou seja, está se criando uma sequência de eventos, de ações que são procuradas. Por quê? Porque houve um primeiro que foi prazeroso. E daí, o que é que o nosso psiquismo quer? O nosso psiquismo quer repetir o que é prazeroso. Quer ver? Vamos dizer, você já tem seus 30 e poucos anos, né, Diego? Mas vamos, né? 39, quase 40 já, faço 40 no próximo ano. Quase que acertei. Mas quando você está com seus 15, vamos dizer que está com seus 15, você conseguiu dar o primeiro beijo numa gatinha. Nossa, você estava louco com aquele beijinho que você deu nela. Você queria dar outro beijo. Aí, bacaninha. Um beijo. Legal. Mas a experiência desse primeiro beijo ficou para você. Você queria ver a menina de novo, beijá-la de novo. Legal, né? Você estava entrando no mundo das relações, do mundo do amor. Era uma coisa positiva. Mas imagina agora, você com 15 anos, você abre o celular pela primeira vez e vê uma cena sexual
aquilo enche tua imaginação. Daqui a pouco você quer vê-la de novo. Aquele beijo da menininha foi prazeroso, que era uma coisa boa. Agora, quando você abre o celular, você vê isso, tem outro sentido. E você quer ver de novo, porque é prazeroso. O teu sistema, a tua libido fica, né? Ou com a maconha. Então, essa coisa do imediatismo é o que está, na verdade, um dos fatores que está destruindo nossa civilização. Porque as pessoas não conseguem mais conter seu desejo. Tudo que está aqui, eu posso realizar. Ah, estou com desejo sexual, diz que sexo. Pronto, já está sendo atendido. Ou diz que maconha. Aqui em Brasília, não sei nas outras cidades, mas o motoboy te traz a maconha, te traz a cocaína, não é verdade? Te traz uma parceira sexual, te traz qualquer coisa. E daí o imediatismo está relacionado justamente à tecnologia e à mudança nos valores sociais, no que se espera socialmente. E nós como civilização, nós estamos embarcando nisso. E está levando a angústias. Não é só, tá se divertindo, não. Está levando a angústias. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Aí vem aquela menina, com 13 anos, que diz para a psicóloga dela, eu estou querendo cortar os seios. Mas por quê? Porque agora você é menino. É imediatismo. Basta cortar já, né? É outra fórmula do imediatismo. Só que quando ela fizer 30, ela talvez se dê um tiro na testa porque fez isso. Não sei se vocês sabem, mas que... outro dia estava com um psiquiatra amigo meu, ele me relatou que ele acessou um relatório dessa questão trans, aí ficou lá comprovado, 40% dos que fazem as transformações de sexo se suicidam. E 60%, os outros 60%, fazem no mínimo atentados contra a própria vida. Isso também é imediatismo. Então, a economia, ela nos mostra o problema. Ela ajuda a mostrar o problema. Mas ela não nos dá a solução. Né? Para mostrar o problema, ela ajuda bastante. Dá para entender o problema, dá para a gente olhar isso bem, mas a solução só vai ter alguns caminhos. Intervenções clínicas, religião, educação. Acho que é mais ou menos por aí, né? Boa. Eu não sei se respondi, Diego. Respondeu sim, muito obrigado. Esclareceu algumas coisas e outras me ficaram. direciona também para algumas pesquisas. Obrigado. Boa. Denise, por favor. Olá, Juan, boa noite. Muito obrigado, né, pela disponibilidade do seu tempo. Boa noite, Denise. Eu queria ouvir, assim, qual a sua percepção. Eu sou psicopedagoga, né, e tenho lidado muito com chegado para a gente muitas famílias atípicas, né, com questões de laudo. E atualmente eu tenho ficado bem próxima de uma diretora de uma creche, em que ela me relatou, assim, um pouco até de preocupação com a questão das famílias que vêm com crianças pequenas ainda, 2, 3 anos de idade, que eles não têm, assim, a mínima ideia do que vão fazer, né, com aquela criança, com aquele tipo de comportamento. Então, muitos pais chegam para a diretora dizendo que não sabem o que fazer, a criança não fica quieta, né, na escola e tudo, e ficam aguardando. São crianças que têm dificuldade com relação à creche municipal, né? E aí a diretora veio dizendo, eu também não sei o que fazer com essas famílias, porque eles chegam ao ponto de querer tirar da escola, porque a criança não fica, eles não conseguem tratamento, e até que eu comentei com o Vitor, né, hoje um pouquinho desse caso, a gente percebe uma tensão da escola que não consegue lidar
e das famílias que estão recebendo aquela criança, né, estão com aquela criança, que eles, ao mesmo tempo que acham que vai passar, aquilo vai passar, de repente é só uma fase, criança pequena ainda, e às vezes tem questões que vão se perpetuando e vão piorando, né? Eu queria ouvir a sua percepção, o que você tem visto nesse campo, né, nessa área. Denise, eu não entendi claramente qual é o problema que essas crianças pequenas trazem. As professoras relatam que elas não ficam paradas, não fazem as atividades como as outras normais. Aí elas relatam para as famílias que têm um comportamento atípico. Essas crianças não têm laudo, né? A maioria chega sem laudo, são pequenas ainda, 2, 3 anos, né? Claro. E aí as famílias falam, eu estou procurando, eu tentei aqui no Rio de Janeiro, tem o CIGEG, que é um sistema municipal que as famílias tentam buscar, né, recurso, tratamento ou diagnóstico para as crianças, e aí eu estou aguardando isso, e fica um jogo meio de empurra a escola tentando lidar com aquele comportamento, e os professores também não têm recursos, relatam que não sabem lidar, não tem treinamento específico para lidar com aquela criança, e a família, sem saber o que fazer, arrisca tirar a criança da escola, entendeu? Da creche, porque toda hora é chamada, seu filho não fica, vem buscar. Então, eu percebo essa tensão e a gente, até falei com o Vitor, da gente tentar mediar, de ser uma ajuda, né, para acompanhar qual é a real situação, que a gente sabe de todas essas questões que vocês já falaram, de mães que são solo, né, de famílias desestruturadas, tem muitas questões aí. E aí eu vejo que alguns pais ficam meio desesperados, ou mães, tipo assim, e resolvem tirar a criança da creche. É claro. Então, uma criança uma criança pequena só está realmente bem com os pais. E se os pais forem bons, melhor ainda. E uma criança dessas só vai estar bem longe dos pais se os pais forem bons. Bons no sentido de ser um casal harmonioso e formar uma família harmoniosa. Então, se a criança sabe que quando ela voltar para casa, a casa que ela encontra, a família que existe é a mesma, ela pode ficar tranquilamente longe e se concentrar em qualquer coisa. Mas se ela não confia de que no retorno o núcleo dela vai existir, eu tenho uma palavra que não existe no português, eu a uso tecnicamente, vou ter que explicá-la aqui. A palavra alemã que se chama Heimat. Escreve H-E-I-M-A-T, Heimat. Heimat quer dizer um locus natural de toda a pessoa. É onde você nasceu, onde está a tua história, a tua base, e onde você tem nostalgia. É onde você sempre gostaria de voltar, porque ali você se sente bem. Nós todos precisamos do nosso Heimat, desse lugar. Se esse lugar existe, você vai para qualquer lugar e volta. Mas se este lugar ele é muito fragmentado, você não vai, você quer ficar lá para assegurar que ele não acabe. Então, essas crianças, evidentemente, não confiam na continuidade do núcleo familiar delas. Então, o que poderia ser feito? Querer enquadrar crianças assim é impossível, porque elas estão, na verdade, pensando em casa. Como é que ela vai se dedicar ao que está sendo apresentado na aula se ela está pensando em casa? Ainda mais que a criança de creche, por que você tem que pegar a criança de creche e botar num padrão? A escola está errada. Então, qual poderia ser uma saída? Se você detecta crianças que vivem esse tipo de situação, não adianta você colocá-las num percurso padrão daquela instituição e criar para elas um ambiente em que elas consigam perceber que é possível retornar depois para a própria casa e encontrá-la lá existindo.
Então, teriam que ser outras atividades que permitissem a ela manter o elo com a casa. Daí, elas saberiam, com o tempo, que elas não estão perdendo o seu Heimat. E esse é que é o desafio. Quando a escola quer padronizar, ela não consegue atrair. E quando chega em casa, a criança reclama, e aí os pais já querem tirar de lá. Então, essa coisa do padrão, ela não atende justamente demandas que são tão subjetivas e que decorrem da estrutura do núcleo familiar. Então, é por aí. A recomendação que a gente poderia fazer é talvez uma atividade que assegurasse às crianças que elas não estão perdendo a família delas. Eu não sei como ela poderia ser criada, mas talvez pudesse. Como seria realizado, quem faria, é algo tem que ser pensado num projeto para isso. Padrão não resolve esse caso, não. Muito obrigada. Fala, Tubarão. Professor, tudo bem se a gente for até a 1h45? O senhor está bem de horário? Pode, sem problema. Por favor, Jeff. Jeff ou Tubarão? Que eu escutei falar Tubarão aí. Vamos ver. Tá no mudo, tá no mudo. Boa noite a todos, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Jeff. É uma honra muito grande. Eu vim correndo para casa para te escutar, porque o assunto me interessa muito. Obrigado. Vou falar assim, eu estou aí vivendo o meu segundo casamento hoje, e no meu primeiro casamento, dos 20 anos que eu passei dentro dele, eu fiquei 6.000 dias fora de casa. Fazer a conta? 16 anos. Caramba! Isso aí eu tenho os números, sou muito bom com números, vamos dizer assim, eu sou Forças Especiais da Marinha, sou desativador de bombas, vamos falar assim. Estive confrontando várias vezes testes psicotécnicos na minha vida, que me levaram às minhas funções, mas quando ocorreu a incompatibilidade lá do casal, eu já tinha uma filha indo para a faculdade, o filho estava ali com 14 anos, 13, 14 anos. Isso aí eu estou aproveitando o momento para fazer uma consulta, inclusive, com os demais, né? Não só isso aí. Eu, quando resolvi sair desse relacionamento, deixei tudo para trás. Deixei em torno de R$800 mil em imóveis, deixei o meu SUV, saí com a minha roupa do corpo e a minha motocicleta. E hoje eu sou uma vítima de alienação parental. Até o meu treinamento que eu fazia, eu viajava 3 vezes por semana para treinar com meu filho, 320 quilômetros, né, somando ida e volta. E até o treino que eu tinha junto na construção com esse garoto, com esse futuro homem aí, ele fez 14, fez 15 anos agora, a mãe dele convenceu ele de sair, para que ela conseguisse manter uma ponte quebrada entre esses dois hemisférios aí, né, o pai e o filho. E eu tenho tentado de tudo. Eu só não posso comprar porque amor não se compra. Não dá para fazer isso. Eu procuro manter a minha assiduidade buscando os contatos, né? Todos os dias, nos últimos 7 anos, eu faço contato e nem sempre eu sou respondido. E a coisa ela vem se afastando cada vez mais. Sim, o adulto, eu penso como adulto, né? As incompatibilidades do adulto, elas são resolvidas nas conversas, nos acordos e nas decisões. Mas eu não entendo por que que isso é espelhado para os demais. Hoje eu estou sem acesso. Eu só não estou bloqueado ainda porque eu ainda continuo sendo uma fonte. Eu pago mais de R$50 mil por ano em pensões, fora as outras manutenções. Mas eu não tenho mais esse acesso. Então, assim, eu gostaria de entender, dentro da visão da psicanálise mesmo, e dos nossos colegas aí, parapsicólogos, pedagogos, enfim, os cambal de asa aí,
qual é a pior solução que eu não deva tomar. Porque eu já tentei outras. Eu preciso reverter esse quadro. Estou preparando lá o meu filho para a academia. Quando eu falo preparando, eu continuo mantendo o financiamento da educação, porque eu acho que a educação é um investimento. Se não fosse educação, eu não chegaria onde eu cheguei. Então, eu acho que a sociedade realmente precisa de educação. Hoje eu trabalho com crianças, com jovens, eu sou instrutor de arte marcial na minha condição de veterano, e eu vejo que há uma carência, mas eu estou com esse problema. Mas meu problema hoje, segundo um advogado, eu sou uma vítima de alienação parental. As senhoras aí presentes, quando eu me separei, eu fui lá e indenizei os 20 anos de relacionamento. O total deu 60 mil reais, o cálculo da advogada. E falei assim, olha, eu vou te pagar eu não falei, eu vou pagar, não, eu transferi direto. Porque eu entendia que, na minha cabeça, que houve um apoio durante 20 anos, a gente estando bem ou não. Porque a grande realidade é que eu deixei de amar a minha mulher quando eu tinha 3 anos de relacionamento. E eu ainda toquei mais 17. Talvez tenha sido a contribuição foi ter ficado esses 16 anos fora. Isso deve ter ajudado para manter, pelo menos a saudade. Quando eu voltava, a gente tinha uma relação. Ocasionalmente, né, coincidentemente, eu acabei de chegar de Brasília, estava aí trabalhando no Distrito Federal, tá? Um local excepcional. E é isso aí, professor. Eu gostaria de escutar um pouco do senhor. Nesse caso especial aqui, ó. Aqui, um paciente presente. Boa noite a todos, tá? Só uma breve observação, Jeff, é porque esse encontro é gravado e, para mim, assim, não tem o mínimo interesse da gente repercutir isso ou colocar no nosso canal não listado se está citando uma coisa pessoal. Se você pedir para que a gente não coloque, você pode me falar que a gente não vai colocar, não. O interessante para a gente é o encontro online, tá bom? Cara, essa altura do campeonato, com 51 anos de idade, eu não estou muito mais preocupado, entendeu? Vamos lá. Eu estou vivendo. Depois a gente fecha isso aí no particular e a gente chega a uma conceituação, beleza? Se vai para frente ou não. Então, Jeff, por favor, professor. Eu atendo casos assim, tá? Caso igualzinho ao teu. Tendo caso igualzinho ao teu. O que acontece? Algumas mulheres, ainda bem que são só algumas, tá? Mas elas não medem esforços para destruir o vínculo dos filhos com o pai na separação. E elas se tornam extremamente sádicas, destrutivas. E elas usam a legislação e a condição de mulher como frágil na história para se empoderar nesses processos. Ainda veio a Lei Maria da Penha, algumas coisas ali que elas se beneficiam. Existe até uma cultura, quando se chega em delegacia, a mulher já entra como vítima, né? Então, são quadros bem complicados. E, realmente, isso é um dado de realidade, certas mulheres não pensam no mal que estão causando aos filhos na alienação parental. Por quê? Porque elas partem do princípio de que o homem é nocivo. O homem, isso é fruto do feminismo, inclusive, tá? Então, o homem é nocivo. E assim é visto. Não medem esforços, tá? Conheço histórias assim que não dá para falar aqui, mas de estarrecer. Não é coisa pequena, não. Você não é o único nessa história. Mas o que deve ser feito? Nas oportunidades em que o pai está com os filhos, ele tem que ser o melhor pai do mundo, no sentido que eu vou colocar. Ele cria para os filhos um ambiente harmonioso. Só. Ele não fala da mãe deles. Nada. Nada.
Ele só cria um ambiente harmonioso. Só. Está ali com eles, com as atividades normais da presença. Outra coisa, não é bom procurar excessivamente. Você os tira da tranquilidade. Você acaba sendo inconveniente. E eles não sentem tua falta. Se você todo dia liga, eles não sentem tua falta. Eu te recomendaria que você já de imediato só telefonasse no máximo uma vez por semana. De cara. Porque do jeito que você faz, eles não sentem a tua falta. E você não é pai por todo dia telefonar. Você é pai porque você está preocupado com o futuro do teu filho. Quando você está criando as condições para que ele tenha um futuro. Mas você também é pai quando ele está com você, você cria um ambiente harmonioso, você está dando um modelo de vida harmoniosa em que você não faz a vingança, não faz a alienação parental que a mãe dele faz. Você não pode estar no mesmo jogo. Não, você tem que mostrar que você é um homem correto, harmonioso, que não deseja o mal e que está somente contribuindo para o melhor dos filhos. Nenhuma referência a ela, porque cada vez que você faz, você, na verdade, alimenta mais ataques ainda. É a única forma de se lidar com esse tipo de perversão. Isso é uma perversão que ela faz. Também tem homens bastante perversos, viu, gente? Mas tem acontecido alguns casos exatamente conforme o Jeff relatou. Não? Você vai ter que se segurar mais nas suas reações. Queria aproveitar, compartilhar aqui até o livrinho do Jefferson, galera. É um livro chamado Do Menino ao Tubarão. O Jefferson é um grande herói que a gente tem aí no Brasil. Ele tem um número 159 e conheço um pouquinho da história dele. Tem na Kindle Limited aí, é de graça para quem assina. E ele é um Grumec, que é uma tropa de elite aí da Marinha. Obrigado, tá, Jeff? A sua presença aqui no grupo nos enriquece bastante. E obrigado também pelo seu relato. De fato, o nome do projeto é Papo de Família. Então, assim, a gente ter momentos como esse que a gente consiga interagir uma coisa pessoal é o que é a vocação do nosso projeto. Então, a gente guarda com muito carinho, muita intimidade esses momentos, né? E a gente, obviamente, tem que se apoiar, né, professor? Porque hoje a gente está observando fenômenos diferentes. Eu até separei um breve trecho aqui que eu gostaria de ler, do livro Família do Século XXI, que o Giancarlo Petrini, que é o primeiro bispo de Camaçari, na Bahia, ele traduziu o Pier Paolo Donati, que é um sociólogo italiano. E era um pouco também da mensagem que eu gostaria de trazer aqui para todos, que ele fala o seguinte: a abordagem relacional, que ele é um sociólogo, ele está propondo um tipo de abordagem, né? Propõe-se definir a família através da compreensão menos redutiva possível, pois o modo de ser de uma relação social, que é feita de referências simbólicas, vínculos estruturais, os quais dão vida a um fenômeno emergente que tem propriedades distintas. E logo em seguida, nessa nota, ele traz que no nosso tempo, a gente ainda não tem categoria de linguagem para entender tudo de mudança que está acontecendo no nosso tempo. Então a gente sempre naturalmente vai recorrer aos conceitos pré-estabelecidos, mas os fenômenos são novos. Então, assim, é muito vocação de cada um aqui do projeto e convidados que a gente observe o que está acontecendo e antes já de querer buscar uma relação de causa e efeito, a gente tem essa capacidade de descrever o que tá acontecendo. Como o professor pediu para fazer o exercício no início da aula. Vitor, descreve aquela situação. Descreve a imagem da escola. É o que a gente tem que fazer quando a gente está lidando com um problema, um movimento muito anterior do que interpretar aquela situação e estabelecer relação de causa e efeito. Calma, um passo para trás. Primeiro a gente tem que ter essa capacidade de descrever o que está diante dos nossos olhos. A minha mulher afastou os meus filhos de mim ao longo de 20 anos. Eu estou descrevendo. O porquê que isso acontece, obviamente, sempre tem uma natureza muito complexa, né? Então, é um pouco dessa vocação que a gente tem que ter enquanto voluntariado.
é olhar com respeito, né, que em latim significa olhar novamente, a palavra respeito. A gente está olhando novamente, está olhando as coisas como elas são, antes da gente fazer grandes interpretações. Estou olhando uma neurodivergência, uma possível tendência atípica daquele meio, mas é naquele meio só que às vezes é assim, e às vezes a gente já está simbolizando, conceitualizando, e às vezes até dando um laudo, né, de uma maneira muito precipitada. E aproveitar também a oportunidade de mostrar um pouco da imagem que eu descrevi, né, porque eu tenho as fotos aqui, que é do dia do encontro, né, não sei se está aparecendo, não está aparecendo a foto grande, cadê? Está aqui, pronto. Aqui foi o encontro na escola na Albert Sabin. Esse senhor que eu relatei é o senhor Renato, que está aqui, ó, com um sorriso no rosto, e o sobrinho dele, que é aluno do EJA, que está aqui do ladinho dele. A gente tinha pessoas que têm síndrome de Down, alunos do EJA, o Miguel, que é esse garotinho que tem super habilidades, ele está aqui com a mãe dele, que é a Vanessa. Aqui é a Camila, a Jéssica, a diretora da escola. A Camila e a Jéssica são voluntárias aqui no nosso projeto que me apoiaram, né? Então a gente teve um público muito diverso aí. E a proposta desse encontro, depois de todo mundo ser apresentado, professor, era que não era apenas para a gente falar o que a gente gostaria de ser e se reduzir a isso, mas eu criar ali, entre eles, um clima de cooperação, aonde eu perguntei o que cada um queria ser, aqui o Renato e o sobrinho dele, ó. Eu perguntei o que cada um queria ser para que depois a gente começasse a cooperar e algumas pessoas de maneira voluntária criar um compromisso em direção ao outro de ajudar. Então, por exemplo, a gente teve uma senhora que tinha 60 anos e era aluno do EJA. Ela falou que 50 anos. Ela falou que o sonho dela era ser gari. E aí a gente fez uma das professoras criar um compromisso público, apertando a mão dela na frente de todo mundo, dizendo que quando sair o concurso, ela se compromete a ajudar. E a gente foi firmando compromissos ali pessoais. Eu firmei o compromisso de elaborar um currículo para um jovem que estava ali na frente, né? Para quê? Porque eu queria suscitar ali naquelas pessoas, primeira coisa, esperança, no sentido de quem eles gostariam de ser. E a cooperação, para a gente gerar confiança e a gente mostrar que o projeto está olhando para essa dimensão entre cooperação e confiança, que é a base de toda a relação. Um pouquinho do projeto aí para vocês. Uma parte, Vitor, esse compromisso com ajudá-la para um concurso para Gari, aproxima também do que foi aqui falado pela Maísa, se não me engano, que foi o apadrinhamento. O apadrinhamento pode chegar até ali, não é verdade? Olha como você pode pensar um projeto que você, né, vai estendendo. Muito legal. Galera, a última perguntinha, hein? Alguém quer finalizar? Caso contrário, eu vou deixar o professor fazer as considerações. Professor, agradeço imensamente a sua presença, foi ótimo. Obrigado por tudo, tanto por ser meu professor e ter essa boa disponibilidade. Às 10 horas, né, de uma sexta-feira à noite, o senhor de primeira já aceitou o convite. Então, poxa, isso pra gente é tão importante. Eu fico também muito feliz, assim, de ver toda sexta-feira eu ter encontros aqui com mais de 20 pessoas que estão querendo transbordar e servir outras pessoas e estão se capacitando para isso. Então, eu tenho uma injeção de esperança toda vez que eu estou aqui nesse projeto, né? E isso faz eu querer ter mais energia de fazer a colaboração de cada pessoa aqui durar na vida de alguém. É o compromisso que eu tenho, né? Enquanto coordenador do projeto, junto com a Maísa aí, que me apoia. Então, eu vou deixar as considerações finais, já que... não, a Maísa levantou a mão? Ou bateu palma? Tá. Bate então, palma. Eu vou deixar as considerações finais, professor. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem de vocação para a gente, assim, o que as famílias precisam aos olhos do senhor? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, gostei. Eu gosto desse tipo de interação. E toda oportunidade em que eu estou com pessoas que trazem essas questões que envolvem o dia a dia na nossa sociedade, elas me enriquecem, elas me atualizam. Ou seja, em cada momento desses, eu encontro a oportunidade de conhecer mais coisas que é muito importante que a gente conheça, para a gente não ficar parado. Não, a gente tem que sempre seguir, se atualizando, sabendo como estão as coisas e encontrando espaços de contribuição.
Então, vocês me permitiram isso, eu sou enormemente grato pela oportunidade. E eu pude perceber que vocês têm uma oportunidade incrível de fazer um trabalho que possa ser extremamente interativo se vocês introduzirem na abordagem que vocês trazem uma formação que a gente estuda muito em psicanálise de grupo, que é, cada vez, uma pessoa que está ali, por uns 15 minutos, relatar uma história pessoal que a aflige. Ela relata. E depois, todo mundo começa a falar à vontade. Aquilo que eu pedi da cena, que eu pedi que o Vitor descrevesse a cena, é isso que a gente precisa. Cenas, a gente precisa o real. Então, quando cada vez uma pessoa relatar, o Jeff agora, Jeff fez uma real, né? Cada vez que uma pessoa relata algo assim, que é de si mesmo, tem que ser de si mesmo. O Renato foi, o Jeff foi. Isto é a base que vai fazer todo o grupo pensar, porque vira como uma referência de uma questão contemporânea. No correr dos encontros, vão ser muitas histórias pessoais que vão engrandecer o conhecimento de todos e vão contribuir para que o projeto receba os ajustamentos que ele precisa. Então, eu recomendaria esse trabalho. Cada vez alguém relata por 10, 15 minutos uma história real que aflige, que é sobre papo de família, que é sobre família. Né? Bom, maravilha. Obrigado, tá, professor? Obrigado a presença de todos. E me dou por satisfeito aí. Foi melhor do que eu esperava. Obrigado pela presença, galera. Boa noite. Obrigado a todos, hein? Professor, boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Tchau. Maravilhoso, professor. Tchau. Eu vou ficar um pouquinho por aí. Quem quiser conversar comigo, estou à disposição aí, galera. Apesar que ficou uma galera de peso aí. Caramba, Franci, Samuel, Hermes. Legal. Deixa eu parar a gravação aqui. Foi uma maravilha.